Gostaria de chamar agora representando a Ditro, o Dr. Marcos Vinícius. Não, eu prometo que eu vou ser bem breve. Então, eu tenho um monte de coisa anotada e tem exatamente 20 anos que eu tive o primeiro contato com o Dr. Anderson. Então, no R1, a gente basicamente rodava no trauma e na ortopedia pediátrica e um pouquinho na cirurgia do quadril. E eu tenho lá anotado em maio, era o rodízio de maio, junho, foi quando eu no R2 fui para a cirurgia da mão, e aí eu fui com um R3 que não estava muito afim de fazer as coisas. Ele falou, olha só, tem um ambulatório lá do chefe da cirurgia da mão, você vai lá, faz o ambulatório que eu vou para o centro cirúrgico e você se vira lá. E aí foi quando eu entrei, e era essa cena que eu acho que o Roberto estava descrevendo. No velho Into tinha uma sala de curativo, tinha um monte de mão, uma em cada boxe, e ele estava sozinho, abrindo todas as talas e lavando as mãos com uma esponja de clorexidina e gritando com os dentes assim, mexe a mão! Mexe a mão! E aí eu, branquinho, né, que tinha que andar de branco na época, né, a gente não podia usar jaleco, tinha que usar tudo de branco. Eu entrei na porta com a prancheta que a gente tinha que usar lá, que tinha uns pacientes. Aí eu fiquei olhando e eu não sabia exatamente o que fazer. Aí eu fui chegando perto, aí ousei tentar abrir o primeiro curativo, tomei um fora, aí de repente eu comecei a andar atrás dele. E aí onde ele ia, eu ia atrás, e ele nem aí, tipo assim, mais um problema para eu resolver no ambulatório. E a gente foi andando, e aí no final do ambulatório eu me apresentei, e ele falou, ó, tem a escala, você veja quais são os médicos que você tem que seguir, o centro cirúrgico, e ele sempre impecável em tudo, a pasta dele, o jaleco branco, tudo. E aí a gente foi, e aconteceu uma cena inusitada no final desse rodízio. A sala 5 era onde ele operava, tinha uma estativa grande de metal, e ele enorme, a gente ia operando sentado. Na hora que ele levanta, ele bate a cabeça nessa estativa, e aí a gente já tinha fechado, ele põe a mão, e aí sangrando. Aí ele olha para mim e fala assim, pega o porta-agulha com nylon. Aí ele sentou, dá um ponto. Aí não, mas doutor Anderson, e o cabelo preto, nylon preto, eu não conseguia nem ver a ferida. Aí eu botei uma gaze, limpei ele. Não limpa, dá um ponto. E gritando já na sala e todo mundo meio nervoso. Eu sei que eu peguei o porta-agulha e pum! Nem sei que ponto que eu sei o negócio dele lá. E aí aí ele acabou, eu acabei. Ele põe um esparadrapo. Eu botei o esparadrapo, ele levantou, não sei nem se ele foi olhar aquele troço depois. Mas aquilo me marcou, eu fiquei assim, isso era uma coisa. Eu acho que assim, quem foi residente no INTO, ou quem chegou staff jovem no INTO, e teve a oportunidade de trabalhar com... Eu vou listar uma série de nomes aqui. Dr. Turqueto, Dr. Pina, Dr. Francisco Mateus, João Mateus, ele ali, Dr. Bijos. Ele me ensinou a lavar uma ferida, ele me ensinou a desbridar um ferimento, como é que fazia. Dr. Pina Cabral, Dr. Geraldo Mota, Fernando Adolfson. Talvez tenha sido uma era de ouro. Eu fui residente dessas pessoas. E talvez a essência que eu falo com a Germana, ontem a gente teve a chance de falar isso, que é a cultura ortopédica do INTO, que é um jeito assim diferente de tratar da questão não só do paciente, mas do processo médico. Compromisso, respeito, um nível de conhecimento técnico em que a gente nunca está satisfeito. Eu acho que esse é um defeito, a gente é extremamente exigente. Tudo funciona, mas a gente está sempre brigando. Eu e Eduardo, a gente tem discussões semanais, atualmente, sobre tudo. Roberto, quando esteve na coordenação, era discussão 11 horas da noite no telefone, minha mulher falando, cara, você e o Roberto não pode parar de falar.
Vocês têm que ficar discutindo. Então, assim, talvez esses princípios que a geração dele deixou sejam fundamentais, e é isso que, com muita dificuldade e esforço, eu acho que eu e as pessoas atuais que estão, digamos assim, no comando dos centros, junto com a equipe multidisciplinar, a gente tem essa obrigação. Isso é uma herança difícil de passar adiante, porque o mundo é diferente, o cenário é diferente, as dificuldades são outras. Mas, assim, eu acho que a palavra disso aqui é te agradecer, tá? É te agradecer por tudo que você representou e representa, tudo que você teve, assim, a gentileza de ensinar. Eu me lembro no dia que eu fui te contar que a Germana tinha me convidado para assumir a Dito, e que eu te disse que eu não estava muito afim, e que eu achava que eu não tinha idade para isso, não tinha estrada, e que você era a pessoa, eu acho que você lembra disso, e você falou, senta, me botou sentado na cadeira, e falou assim, tudo que você precisar eu te ajudo, mas você que vai assumir isso, e a gente vai dar um jeito. E quando eu fui brigar com você, que eu queria mudar um jeito de fazer a contratualização do implante, você ficou revoltado comigo. No dia seguinte, você voltou e falou, como é que a gente vai fazer, que a gente vai resolver? Então, assim, você me ensinou que você tem que se posicionar, você tem que mostrar o contraditório, mas no final de tudo você vai trabalhar para a coisa dar certo, remar o barco junto. Então, eu, pessoalmente, o que eu tenho a dizer a você é te agradecer, dizer que eu sou, assim, lisonjeado pelo, digamos assim, a confiança que você me delegou, e você sabe o momento em que você me delegou isso. E eu acho que eu falo isso em nome de todos os ortopedistas, apesar de muitos não poderem estar aqui. Obrigado por tudo que você fez pela gente e pelo INTO. Tá? É isso que eu tenho a te dizer.